Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra. Hoje, aqui quem fala sou eu, Thaís Alves. E eu, Matheus Akani. Para continuarmos, falamos um pouco sobre a formação acadêmica antirracista e pesquisa com perspectiva racial. Com o Flávio Muniz. Boa noite, Flávio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Thaís. Boa noite, Matheus. Prazer estar com vocês novamente. Obrigado. Então, no último episódio, nós vimos um pouco vários períodos históricos, como o racismo estruturou e institucionalizou o pensamento científico no nosso país. E agora a gente quer saber um pouco sobre as consequências, porque principalmente quando falamos da educação e saúde, esses efeitos ficam ainda mais nítidos. Toda essa construção histórica cria um terreno fértil para apagamentos sistêmicos e completos dentro da ciência e da medicina. Como que esses apagamentos influenciam a formação acadêmica hoje? Muito boa questão. Para quem não viu o episódio anterior, nós falamos sobre como que foi construída historicamente a ideia de raça e racismo e algumas questões. Mas para responder essa sua pergunta, vamos pensar no partir do momento presente. Você encontra hoje políticas afirmativas para inserção de pessoas negras na universidade, inclusive nos cursos de medicina. Uhum. E você não vê ainda nenhuma mudança a nível de topo. O corpo docente das universidades ainda são hegemonicamente brancos. Sim. E da UF também. Não é exceção. O problema, aqui nós podemos identificar e puxar um fio para trás. Se no primeiro momento nós tivemos a exclusão de corpos negros de lugares de saber, invisibilizar o saber negro também é uma forma de invisibilizar todas as conquistas das pessoas negras. Criar um discurso de concessão e não de conquista. Quando nós falamos de um apagamento sistemático, nós estamos falando de apagar o que, literalmente? Cultura? Culturas são transformadas, culturas são dinâmicas. As culturas, elas são ressignificadas na sociedade. Os africanos, eles não se foram apagados, eles ressignificaram suas vidas. O que tem sido invisibilizado são suas lutas e suas resistências. Inclusive, no meu doutorado é um tema de pesquisa sobre as resistências dos escravizados aqui na região do Triângulo Mineiro. O que eu acho importante a gente ressaltar aqui é que o apagamento ele é uma política. É uma política de governo ou uma política de Estado? Infelizmente, para nossa infelicidade, é uma política de Estado. Porque entra governo e sai governo, ela se mantém. Ela se mantém. E essa política de invisibilização, ela vai criar guetos, onde você pode existir dentro desses guetos. Por exemplo, falar de negro no Brasil, historicamente, você vai falar de cultura, você vai falar de música, você vai falar de esporte. E por incrível que pareça, inclusive essa área de esportes, a ideia de que pessoas negras são melhores em determinados esportes que outros, isso é determinado por uma questão racial, porque foi uma teoria racial que determinou isso. Uhum. É a mesma teoria racial, inclusive, que fundamentou a ideia de que pessoas negras são mais resistentes à dor. Teve um médico jamaicano, inglês, que tinha uma fazenda na Jamaica, ele era colonialista foi no século XVIII, ele chamava William Holcomb. Ele escreveu sobre isso. Ele começou a desenvolver essas ideias já de que pessoas negras eram mais resistentes. Vou dar um outro exemplo. Quem explorou isso? Um homem, um médico conhecido como James Marion Sims, que é o criador do espéculo. Uhum. Ele é o criador do espéculo. O espéculo é aquele instrumento utilizado para exames ginecológicos. Esse homem, a pesquisa dele para cura de fissuras, ele utilizou 3 escravizadas, principalmente. Uma delas, chamada Anarca, foram feitas mais de 30 procedimentos cirúrgicos nela sem anestesia. Ele explorava os limites da dor. Nós estamos falando que o conhecimento, muitas vezes, ele utiliza corpos negros e muitas vezes
dentro das universidades isso vai reproduzir. Talvez para muitas pessoas o único corpo negro numa faculdade de medicina que a pessoa vai enxergar no período de formação são de cadáveres que ele analisa. Sim. Que são de muitas pessoas negras. Mas e os saberes negros? E a filosofia dos povos negros, a história dos povos negros, que vem sendo produzida há muito tempo? Então, a invisibilização dos saberes negros, a gente chama de, não somente dos negros, mas a gente chama de epistemicídio, que é esse assassinato do conhecimento. E estabelecer que existe uma torre de marfim, volto a dizer, intelectual, que ela é branca, europeia, e que aqueles que a evocam quase se glorificam com isso. Então, quando nós falamos da escolha do que vai ser ensinado, da perspectiva que vai ser aprendida, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que não é uma escolha simplesmente como se não tivesse alternativas. É uma escolha muito orientada e, sobretudo, ela é racial. Eu insisto nisso, porque eu sempre pergunto para os colegas que são pesquisadores: você encontrou outro texto que não fosse desse grupo aqui específico? E não estou desmerecendo os saberes europeus, não é sobre isso. É sobre a invisibilização dos saberes africanos e dos outros saberes. E quando a gente fala de apagamentos sistemáticos, a ciência, ela vai utilizar isso. Porque quando se olha ciência, parece que nós estamos falando de um... Pensa você, está no podcast, fecha seus olhos. Imagina um cientista. A primeira imagem que vai vir à sua mente, eu falei um cientista, então já falei que é um homem. Se eu falasse só cientista, você ainda imaginaria um homem, muito provavelmente. Sim. Porque o corpo da mulher estava excluído desses espaços. Vamos falar de cientistas mulheres? Não somente negras, vamos falar de cientistas mulheres. Na história da ciência, qual te vem à mente? Se eu falar, você vai conseguir me citar pelo menos um cientista. Einstein. Tá. É um físico, tudo bem. Mas vamos lá, fala uma mulher. Conseguem pensar em uma mulher? Agora, mas eles contribuíram. Sim, eles contribuíram. E os outros tantos que também contribuíram, que são invisibilizados, hoje são resgatados. Só que ainda assim seguem invisibilizados. Então, quando a gente fala de invisibilização, estamos falando de escolha. As pessoas escolheram o que elas querem que seja ensinado. Elas escolheram que seja aprendido. Escolheram o corpo que vai estar presente e o corpo que vai estar ausente. O saber que elas querem incluir e o saber que elas querem excluir. Na justiça não é diferente, não. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sempre, quando pensa em justiça, no caso do direito, por exemplo, estamos pensando numa única forma de justiça, que é o modelo que nós temos, a escola italiana, a escola inglesa, alemã. Mas e vem cá, as pessoas sabem que na África, por exemplo, existem sistemas jurídicos autônomos, inclusive que são reconhecidos pelo pelo Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, o sistema de justiça restaurativa de Uganda, que é o Matoput, e também lá de Ruanda, que é o Gacaca, que é legitimado, inclusive, pelo Tribunal Penal Internacional, reconhecido, na verdade. Mas por que a gente não sabe disso? Porque o pensamento colonial estabeleceu justamente que a vertente do saber, ela é eurocentrada. O risco que nós temos aqui é de, mesmo sendo negros, não nos desafiarmos a pensar fora dessa caixa. Não que não tenhamos que estudar esses autores, que eu acho que é até importante. Eu falo muitos deles lá no canal, mas eu acho muito relevante a gente situar a nós mesmos, não somente como corpos presentes em salas de aula, mas também como produtores de conhecimento, produtores de filosofias, produtores de saberes, valorizar as pesquisas de outros colegas negros, trazer eles, articular eles no que a gente está trabalhando, sabe? É pensar justamente isso. Esse recorte negro é importante. Então, a forma de matar esse conhecimento e é a forma talvez mais efetiva, e eu sempre falo que o pior tipo de morte é o esquecimento. Sim. E também a gente queria saber então, professor, o que
do ponto de vista da educação, da sociedade no geral, da formação de políticas públicas, o que realmente muda quando a gente assume uma formação acadêmica antirracista? E como que essa transformação pode impactar essa produção científica e principalmente na população, na vida mesmo da população negra nos próximos anos? Nós temos uma lei de 2003 que ela torna obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Só que esta é mais uma das leis que eu digo que ela é ineficaz e não é efetiva. Por que não é? Por que os professores saem da universidade sem saber, sem ter esse conhecimento, sem ter acesso a isso? E na aplicação esse professor está sozinho. Então, muitas vezes, muitos projetos que acontecem nas escolas acontecem mais por mérito pessoal do professor que corre atrás de saber do que, na verdade, qualquer formação que foi oferecida a ele. O Estado criou a lei, mas não criou condições dessa lei ser implementada. Nós já vimos isso antes. Se chama Lei de 13 de Maio. Uma lei que falou, vocês estão livres, tá? Pode ir para o que vocês quiserem. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Vamos estar torcendo por vocês aqui. A gente já viu o que deu. Então, é uma lei que não diz nada. Parece dizer muito, parece ser disruptiva, mas na prática ela tornou um fosso. Então, só existir a lei por si só não quer dizer que isso vai ser aplicado. E então, quando nós falamos assim, como que vai um currículo ou na prática cotidiana trazer isso? Tá, é uma obrigação trazer, os professores sabem, mas nós tivemos agora, por exemplo, uma escola que ela ensinou a abolição, uma escola com alunos brancos e ensinou um menino negro sendo castigado no tronco. E ensinou a menina branca assinando a lei de 13 de maio. Então ela falou assim, poxa, que educação antirracista. Agora, eu acho que existe um problema, Thaís e Matheus. Eu acredito muito, estudando esse tema hoje, que nós não sabemos, a sociedade brasileira, na verdade, no geral, quando fala de racismo, não sabe do que está falando. Nós temos até legislação penal contra o racismo. Injúria racial, por exemplo. É uma lei, é um crime inafiançável e imprescritível. Mas vocês conhecem, qualquer um aqui na sala, ou você que está me ouvindo, falar de cabeça algum nome de uma pessoa que foi condenada e está cumprindo pena em regime fechado por causa de racismo no Brasil? Então, nós não temos nada efetivo. Isso nasce de uma falsa compreensão de que nós compreendemos o que é racismo. Porque quando a gente fala de luta antirracista, eu insisto, o que é o racismo? O racismo não é só um tipo penal, uma injúria racial. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês claro disso. Quando se fala macaco, por que chamar uma pessoa negra, ofender uma pessoa negra como macaco é um insulto racial, mas se chamar essa mesma pessoa negra de cavalo, não é? Por que chamar um judeu de rato seria um insulto racial e chamar ele de pavão não é? Não é só sobre animais, é sobre construções históricas de desumanização. O caso do macaco, eu tenho uma aula no canal, depois sugiro que vocês vão lá assistir só sobre isso. Tem origens extremamente antigas. Na Idade Média, para vocês terem uma ideia, já começou a ideia de demonizar cores e de associar o negro ao mal, porque na verdade o opositor da cor branca, por muito tempo na Idade Média, era o vermelho e não o preto. Sim. E quando isso nasce nessa perspectiva, isso vai construindo uma ideia de tornar pejorativa determinados tipos de seres. E o macaco foi um deles. Por exemplo, na cultura oriental, na Índia, o macaco é visto como algo sagrado. Na China, tem o zodíaco do macaco. Inclusive, eles têm uma história do Sun Wukong, que é o rei macaco. Que, tipo assim, é visto como algo sabedoria, etc. Mas por que ele foi racializado? Então, nós temos processos das teorias raciais que estabeleceram que os corpos negros, inclusive, tem um pastor protestante também médico, incrível isso, né? Sempre tem. Então, gente, é sério, temos muito que conversar sobre isso. Hein? Também médico, ele falou em Visita à África, tem um livro dele muito interessante,
que ele fala que os filhos de africanos, muitos deles eram filhos de mulheres africanas que foram sequestradas por gorilas e nasceram macacos. A desumanização. Alguns croquis de imagens da época desses estudos classificam justamente o homem negro como como posso dizer, uma escala superior ao do macaco antes de chegar ao homem branco caucasiano. Então existe uma ideia de desumanização, uma ideia histórica que é construída, mas você não vê isso na escola. Você não aprende isso na faculdade. Você não aprende isso na sociedade. Na TV não se discute isso, não se ensina isso. Para as pessoas entenderem de onde que nascem essas coisas. Eu sei que a gente olha o resultado, a gente vê 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. A gente se emociona com os filmes que retratam o horror que foi o nazismo, só que a gente se esquece que antes daquilo acontecer, começou pela ideia de desumanização do que era ser um judeu. Para depois você legitimar a violência contra aqueles corpos, para por fim você achar que eles poderiam ser descartáveis. Não é diferente com a população negra. Então, quando nós falamos desse currículo, desse ensinamento que pode mudar, dessa luta antirracista, eu acho que passa primeiro pelas pessoas entenderem o que é racismo. E eu acho muito relevante espaços como esse aqui, que propõem uma educação alternativa, que transcende a sala de aula, onde vocês são profissionais em formação, mas são sujeitos de direito, e vocês são sujeitos também históricos que entendem o momento de vocês e querem colaborar para que a sociedade possa refletir sobre essas questões. Então, eu acredito que esse tipo de situação transforma o mundo. Infelizmente, a mera formação curricular está previsto. Nós temos leis que prevêem um monte de coisa. Você tem a LDB, você tem diversas legislações que asseguram isso. Só que, na verdade, a educação ela tem que transcender os muros da escola e da universidade. Porque a universidade ela tem muito prestígio, só que você sabe que tem pessoas que passam aqui na porta da universidade e acham que não pode nem entrar, que é proibido. Talvez muitos de nós pensávamos assim. E a educação, ela transforma. E como disse Nelson Mandela, a educação é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. Então acredito que sim, é possível, que a educação antirracista é necessária, só que eu acho que ela falha porque ela não compreendeu ainda o que é o racismo. Por mais que a gente fale que racismo é sobre coisas individuais, e tem obviamente, é a parte mais latente, nós estamos falando de uma estrutura que legitima ela, mesmo de grupos progressistas, isso nós devemos falar, que legitimam os corpos brancos como legítimos, e os corpos e saberes negros como ilegítimos, ou aquele que pode ser deixado para trás, ou aquele que pode esperar um pouquinho. Isso, gente, parece que é muito presente, mas isso é muito antigo. A libertação da escravidão, quando pensava a escravidão lá no século XIX, tinha uma palavrinha que, como é o meu tema de estudo, que aparece sempre nos documentos oficiais, os projetos deles, que a abolição tinha que ser lenta e gradual. Lenta e gradual para quem? Olha, nós vamos tirar a faca de você de forma lenta e gradual. Poxa, lenta e gradual só favorece quem está segurando o punhal. Não, é para eu não assustar, né, gente? Eu vou tirar de uma vez. E foi desse jeito que aconteceu. Então a educação ela precisa ser disruptiva. Ela tem que romper. E tem que romper com um padrão de que aceita isso. Só que nós também temos que tomar cuidado, porque não é só sobre pessoas. As pessoas também elas ficam assim pensando, poxa, mas eu não sou racista. Eu falo, olha, complicado a gente falar isso. Porque, na verdade, eu acho que a sociedade, a estrutura racista, ela precisa que a gente legitime essa personalização do racismo para não lutar contra realmente aquilo que está causando e favorecendo que o racismo exista. Quando acontece racismo numa empresa, o que o pessoal faz? Demite o funcionário. Ele não acha que o problema é a empresa que está legitimando o discurso. Acontece racismo na escola, demite o professor, expulsa o aluno. Não faz a pergunta, o que nós fizemos, em que ponto nós falhamos? E falando um pouco sobre o que o senhor falou, sobre formas de conhecimento alternativas, a gente queria falar um pouco sobre algo que é essencial no seu trabalho hoje.
O senhor tem um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos, né, que acompanham o seu conteúdo sobre história da África, diásporas e combate ao racismo. Qual que é a importância dessas novas formas de disseminar conhecimento, tanto em plataformas digitais, como aqui, né, como a gente está num podcast, nas redes sociais, para realmente romper com esse currículo tradicional, para ampliar o acesso ao conhecimento produzido pelas pessoas negras e disputar, né, essas narrativas fora desse limite da academia? Sabe, Thaís e Matheus, é interessante pensar nisso, porque a questão começou dentro da faculdade também. Obviamente, eu como homem negro, eu quase 50 já, eu vivenciei uma infância não somente de muita restrição econômica, como a maioria das pessoas negras, a grande maioria das pessoas negras no Brasil, como também experienciei o racismo durante toda a minha vida. E eu tive diversas formas de lidar com isso. Mas é uma pergunta que eu faço para todos vocês que são negros, inclusive. Quando você entendeu que você era negro? Quando você entendeu que você era negra? Quando você começou a falar disso abertamente com você? Que dia você chegou na frente do espelho e falou, poxa, eu sou negro? Esse processo de descoberta aconteceu comigo e acontece com muita gente. Porque a gente não nasce negro ou branco, a gente se torna negro ou branco na sociedade. No final da década de 90 foi feito um projeto chamado Genoma, que concluiu, né, que nós, como seres humanos, somos 99,9% idênticos. Só 0,1% diferentes. E por que esse 0,1% diferentes faz toda a diferença? Porque alguém decidiu que isso seria um padrão de diferenciação. Então, na minha trajetória, eu comecei a descobrir, lá na década de 90, ter contato com as questões raciais, eu compreender um pouco o porquê que havia diferenças. Então, meu primeiro contato foi cultural, foi com filmes e livros. Inicialmente com filmes, acho que 2 filmes fizeram parte dessa minha formação, que foi o Malcolm X, de 92, do Spike Lee, conta a história do Malcolm, que foi um líder de direitos civis nos Estados Unidos. E também o filme Sarafina, que é com a Whoopi Goldberg e Lelete Kumalo, que é um filme que trata sobre o levante de Soweto, que foi uma revolta estudantil em 1976 contra o apartheid. E ali eu comecei a entender que havia lutas que eu falava, poxa, houve lutas negras muito importantes. E eu comecei a fazer um acervo de filmes e livros e literatura sobre essa questão. Porque quando você olhava para a TV e via negros, muitos negros, no caso de produções nacionais brasileiras, ou era filme de bandido, ou era filme de escravidão. Porque negro não poderia representar outra coisa que não fosse isso naquele momento. Aí você tem diversos atores negros. A cultura me levou a ter esse conhecimento. O audiovisual me interessava há muito tempo, é o que eu quero dizer. Quando eu chego na academia, no caso em história, eu começo a entender algumas questões e eu tenho conhecimento que ferramentas eu posso usar para pesquisar. E eu já fazia um trabalho social na ONG lá, Escola da Vida, no bairro São Jorge, aqui no sul de Uberlândia. E o que acontece? Muitas vezes eu ia para as escolas e percebi que os professores não sabiam absolutamente nada. Nada. E eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar, suprir essa necessidade que nós falamos? Tem uma lei, mas não tem material. Não só material, não tem quem ensine. Teve um professor, um cara muito inteligente, que eu conheci, e ele estava dando aula numa determinada escola privada, e ele falou para mim um dia assim, falou, Flávio, eu tô com uma ideia de fazer, homem negro, uma ideia de fazer um evento aqui de consciência negra, uma escola que era majoritariamente branca. Ele falou assim, eu tô querendo pedir os meninos para construir com as mãos uma senzala. Oxe. Eu falei, você tem certeza? Olha, eu acho que isso pode não dar muito certo. Porque se pedir para meninos brancos construírem uma senzala, isso pode ter o efeito contrário. E pior, se faz uma foto dessa,
Mas você pensa assim, ele estava pensando de uma forma inocente, como quem não sabe lidar com a questão. E agora, esse professor, eu não duvido que essa professora que colocou a menina assinando a lei de 13 de maio, ou colocou o menino lá chicoteado, ele estava tentando imaginar uma forma de ensinar que a escravidão era uma coisa ruim, etc. Mas usou todas as ferramentas erradas. Mas onde que ele ia saber se é certo? Sim. Quem falou para ele como fazer, para ela como fazer? Eu acho isso realmente triste. E aí foi aí que surgiu a ideia. E falou, poxa, então eu vou começar a fazer. Eu me lembro de uma professora amiga minha, a professora doutora Ivete, aqui do Instituto de História, que um dia eu fui convidado para dar um curso, isso faz mais de 10 anos, eu acho. E aí eu cheguei para ela, né? Eu convidei ela. E ela é muito atarefada e tudo, mas ela aceitou e foi. Mas um dia ela virou para mim e falou, Flávio, você tem que parar de convidar e você dar aula, você ensinar, velho. Eu saí daquele dia, fui andando assim, falei, gente, pior que ela tem razão, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu uni o meu gosto pelo audiovisual e pela pesquisa. E aí começou um protótipo do que seria o Caçador de Histórias. Eu pensei, vou escrever, mas peraí, o Brasil é um país onde as pessoas nem leem muito. O que eu vou fazer? E lá em 2016 a gente pensou em criar esse canal. Aí o Gustavo Medrado, que era um aluno da comunidade, estudante de jornalismo, me ajudou a iniciar esse canal. Só que aí, esse canal meio que ficou em stand-by, eu fazendo alguns vídeos ali, colocando as coisas ali. Caçador de Histórias é porque o nome remete a uma teoria de um pesquisador chamado Carlo Ginzburg, chamado Paradigma Indiciário, que ele fala que o historiador é como aquele caçador que acha uma pista e vai indo. E aí eu comecei das pistas da minha vida, das questões da minha vida. Fui falar, vou falar sobre o cabelo, vou falar sobre o que é ser pardo, vou falar sobre o que é ser mulato, vou falar sobre o que é a expressão negro de alma branca. E aí eu entro numa imersão de pesquisas. Eu busco, articulo fontes, construo um roteiro e gravo. Só que isso foi indo de forma esporádica até 2021, com a pandemia. Em 2022 isso ganhou corpo, porque eu decidi realmente, diante do impacto que a pandemia teve, não só na minha vida, quanto na vida de muitas pessoas negras, eu decidi que... Decidi não, né? A gente percebe que a vida da gente é tão breve, que o tempo nosso talvez não é tanto quanto a gente imagina, e que às vezes a gente precisa parar de reclamar e fazer. E aí foi quando eu decidi realmente, falando, agora eu vou tornar ele um projeto um pouco mais sério. Eu fui estudar, né, de forma autônoma mesmo. É um projeto que ele é 100% artesanal, eu falo que ele é feito com as mãos, esse projeto do Caçador de Histórias. Hoje eu que produzo, eu que edito, eu que escrevo, não tenho técnico nenhum, gravo. Então assim, eu tive que aprender a me organizar, entender como é que funciona tudo. E aí eu fui começando realmente a alcançar outros lugares. Hoje o segundo lugar onde nossa audiência atinge é Angola, atinge Portugal, Moçambique. Hoje nós já temos audiência nos Estados Unidos, na Europa, porque os vídeos também têm tradução simultânea agora, tem o áudio em inglês, que vem automático para alguns países. Então nós estamos alcançando esses lugares. Eu acho que essa é uma forma de contribuir à educação alternativa que você falou. Sim. Paulo Freire falava sobre isso. Educação muda as pessoas mudam o mundo. Então, se eu puder impactar a vida de alguém, ou pelo menos plantar a sementinha, de entender algumas coisas, por que algumas coisas não são faladas, por que elas devem ser faladas, eu acho que essa talvez seja a minha contribuição. O audiovisual foi porque eu sempre entendi, eu sou um cinéfilo, eu amo filmes. Gosto de ler, mas eu amo filmes. Acho que a linguagem é muito poderosa, a visual. E por isso o YouTube se tornou a minha plataforma favorita, sabe, de produção visual. E aprender a lidar com câmeras, com tudo isso, foi um processo. Hoje nós estamos aí com 222 mil inscritos, temos muitas visualizações, estamos crescendo, mas na verdade as pessoas achavam, algumas pessoas me falaram no começo, Flávio, nesse nicho não vai dar rock, não. Eu falei, mas não é por isso. É porque eu acho que ele precisa existir. Tem temas que eu escolho lá, gente, sério, tem vídeos meus que deram trabalho mais do que qualquer outro vídeo, um tema essencial e que são pouco vistos. Só que eu falo assim, só que a visualização é qualificada de um tema específico.
que a pessoa vai chegar aqui, vai ter um acervo de temas para ela procurar. Outra coisa, todos os vídeos nossos nós trazemos referências bibliográficas do que a gente pesquisou e disponível, a pessoa vai e pesquisa. Só que infelizmente nas questões raciais tem muita coisa que nem está em português, está em inglês, está em espanhol, encontrei em francês, russo, até italiano. Então assim, mas nós deixamos as fontes lá, no vídeo a gente cita elas e tem sido uma prática legal. Só que assim, o desafio ele é perene, ele vai continuar. É uma plataforma que a gente entende que é uma plataforma particular, né? É um negócio para eles. Sim. E hoje a gente vê tantos canais caindo por várias razões, eu não sei. A gente espera continuar a ter longevidade na plataforma e que as pessoas possam aprender, acho que é sobre isso. Com certeza é um trabalho super importante, né? Até por essa questão de visibilização, de ensino mesmo, né? Que o senhor traz pra gente. E é isso. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós gostaríamos de agradecer muito ao professor Flávio. Obrigado. Pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado, com todas as referências. Foi uma aula mesmo pra mim, pra Thaís. Tenho certeza também que foi uma aula para os nossos ouvintes hoje. E deixamos o microfone abertão para o senhor fazer as suas considerações finais e para compartilhar um pouco onde que a gente pode acompanhá-lo. Gente, obrigado, Thaís. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos que estão ouvindo, né, assistindo esse podcast. E dizer para vocês que foi uma grande honra estar aqui. Agradecer o pessoal que está aqui, Kenner, o pessoal aqui dos bastidores. Porque, assim, acreditem no que eu vou falar. O racismo ele pode ser vencido. Só que a ferramenta é a educação. Sim. Ela vai transformar muita coisa. Vocês podem aprender muito mais lá no nosso canal. Chama-se Caçador de Histórias, lá no YouTube. É público, gratuito. E também pode me seguir lá no Instagram, @professor Flávio Muniz. E no mais, pessoal, acompanhe aqui o podcast que a gente vai ter muitos outros temas para falar depois com vocês, tá bom? Abraço a todos vocês, obrigado pelo espaço. Certo, com certeza. Eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, né, o NEAB e a Diepafro, e agradecer a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando. Nos sigam também pelo Instagram, @AfroSaudeUFO, e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.